Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Disse: Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um deles disse: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro, à nossa reflexão de hoje. O Evangelho de hoje nos conduz a uma cena bem interessante. Aqui nós encontramos o humano, a tristeza que às vezes ocupa o espaço que não deveria ocupar. Mas a gente também percebe, né, a profundidade da graça que emana de Jesus ressuscitado. Dois discípulos caminham triste. Eis uma fé meio que ferida. Eles acreditavam em Jesus, mas a cruz, o Calvário, abalou tudo. Trouxe grande decepção para estes dois homens. Mas a gente precisa pensar que nos tempos de hoje, também nós podemos agir como esses dois a caminho de Emaús. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizerem: eu esperava que Deus resolvesse a questão, eu esperava que Deus curasse, eu esperava que acontecesse um milagre, né?
E quando as coisas não acontecem como a gente quer, então tem muita gente que começa a reclamar de Deus, a murmurar, a se afastar de Deus. Tem pessoas que acabam perdendo a fé, né? Não apenas a fé em Deus, mas perdem a esperança de uma manhã melhor, perde a esperança no futuro espiritual grandioso que Deus pode proporcionar se a gente abre o coração, né? Agora, Jesus está caminhando ao lado desses dois homens. E é bom a gente lembrar que Jesus também caminha conosco. Jesus, meu irmão, minha irmã, caminha com você todos os dias aí do seu lado. Mesmo quando a gente não reconhece, mas ele está sempre presente. O que importa é que Jesus se aproxima, né? Mas a gente precisa se esforçar para sentir a sua presença. É importante a gente, como dizer, tomar posse da presença de Jesus. Jesus, ele, aqui diz o Evangelho, Jesus, ele caminha com os dois, explica, mas eles estão com os olhos como que vedados pela tristeza, pela decepção, são impedidos de enxergar o óbvio. Jesus está ali ao lado deles. Então, essa palavra nos mostra uma verdade espiritual grandiosa. Ou seja, muitas vezes a dor, talvez a decepção, né? E quando o coração da gente se fecha, tudo isso pode nos impedir de reconhecer a presença de Deus, de reconhecer a grandeza, de enxergar o milagre que Deus realiza. Mas olha que coisa bonita, Jesus mesmo assim não desiste não, ele não abandona, Jesus vai, caminha com eles, no mesmo ritmo que eles estavam caminhando. Então quando Jesus explica as passagens do Antigo Testamento, aí a coisa começa a mudar. Por quê? Porque no final de tudo, ele vai dizer, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Então, aqui está um ponto interessante. É que a palavra de Deus, ela se reacende. Quando a gente deixa morrer, por descuido, né? A chama da palavra de Deus, ela se reacende. Quando as coisas estão mortas dentro de nós. Às vezes aquela luz que é a luz da fé, né? Nossa Senhora diz, não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Mas por descuido, por um vacilo da gente, essa luz pode diminuir sua intensidade ou até se apagar. É bom que a gente não deixe chegar ao auge, né? De se apagar, de desaparecer. Então, antes de enxergar Jesus com os olhos, tem uma coisa interessante aqui que eles reconhecem Jesus com o coração, mas os olhos ainda estão como que vedados. Porque eles dizem aqui que o coração deles estava ardendo quando Jesus, esquentando, né, pegando fogo, quando Jesus explicava a Sagrada Escritura. Então, meus irmãos, eles vão reconhecer Jesus ao partir do pão. Diz aqui o Evangelho. No momento em que Jesus parte o pão, aí as coisas começam a clarear, tudo se revela. Então, não é um gesto qualquer, é o mesmo da última ceia. Eles reconheceram Jesus na fração do pão, uma clara referência, com certeza, à Eucaristia. E é naquele momento, meus irmãos, que Jesus desaparece. Porque agora eles já sabem, ele está vivo, ele permanece. Jesus já deu sinais claros de sua ressurreição para eles dois, e eles vão regressar para Jerusalém para anunciar. Eles estavam indo embora. Agora eles voltam correndo para Jerusalém. Então, ou seja, quem encontra Jesus de verdade não fica parado. Quem reconhece Jesus vivo não pode permanecer na tristeza como os dois estavam. Então, nesse momento em que você e eu encontramos Jesus, no momento de oração, ali, passando em frente à igreja, fazendo o sinal da cruz, rezando o texto, ouvindo a palavra do sacerdote, do padre da nossa paróquia, do bispo da nossa diocese, Deus pode e quer falar através destes homens. A gente só precisa abrir o coração. E é nessa hora que a fé vai renascer. A esperança vai voltar, a missão vai
vai ganhar força e a gente não vai ter medo de anunciar Jesus, de anunciar a grandeza de Deus, né? Então, observe que quando você, né, em algum momento se sentir, como dizer, com alguma coisa da sua fé, da sua igreja, decepcionado, você está parecido com aquele discípulo, aqueles dois, né? Cuidado para a gente não cair na armadilha de achar que Deus não agiu, porque senão você está caminhando pelo caminho de Emaús, porque é isso que os dois discípulos falam. Então, quando a gente não percebe Deus, mas Deus está do lado da gente, de alguma forma Deus sempre está, Jesus está caminhando conosco. E hoje Jesus está dizendo, né, aquilo que os dois disseram, fica conosco. Jesus está dizendo para você, fica comigo, escuta a minha palavra, caminha ao meu lado, busca, me reconhece na Eucaristia, porque eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Uma referência muito clara à presença de Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua caminhada de fé, que Nossa Senhora esteja ao seu lado. Peço que você compartilhe essa nossa reflexão, deixe o seu joinha e até daqui a pouco, se Deus quiser.